Então aqui é o professor Rodolfo e nesse vídeo nós vamos ver como calcular as cargas permanentes que atuam nas longarinas da ponte que eu estou tomando como exemplo. Então está aqui a minha ponte. As cargas permanentes são constituídas pelo peso próprio da estrutura e pelo peso de todos os elementos construtivos fixos e instalações permanentes. Então a gente já viu lá em análise estrutural que em relação às cargas permanentes, a gente calcula utilizando o peso específico, aqui representado pela letra gama. Se a gente quiser calcular uma área distribuída por área, seria então o peso específico multiplicado aí pela espessura do elemento. Peso específico quilonewton-metro cúbico, por exemplo, vezes a espessura vai ficar quilômetro por metro quadrado. Se for o caso de calcular uma carga linearmente distribuída, seria então o peso específico multiplicado pela área de seção transversal. E se for o caso de calcular uma carga concentrada, seria então o peso específico multiplicado pelo volume do elemento. A ponte que eu estou tomando como exemplo é essa que é mostrada nessas figuras. Então diz aqui o exercício 1, determinar as cargas permanentes a serem consideradas na verificação de uma das longarinas da ponte abaixo. Então aqui eu tenho a vista inferior, tenho aqui o corte AA, seção longitudinal, corte BB, seção transversal. Recomendo que pausem o vídeo aí se for o caso. Em todo caso, para que eu saiba que todo mundo está acompanhando o que eu estou falando, aqui está a ponte em perspectiva, aqui também em perspectiva, só que dá para ver aqui a parte de baixo. Aqui eu tenho um zoom nessa figura. Esses elementos que estão aqui nas extremidades são as defensas. Tenho ainda aqui representado em amarelo o pavimento. Essas vigas que ficam na transversal são as que a gente chama de transversina. Então veja que eu tenho dois tipos de transversina. Tem essa daqui que está colada na laje. Essa aqui é descolada da laje, também um pouco afastado da parte de baixo dessa outra viga, que no caso aqui são as longarinas. Então o que a questão está pedindo é para calcular qual é a carga a ser considerada na verificação de uma dessas longarinas. No esquema estrutural da minha ponte, eu ainda tenho que ela está apoiada aqui nesses 4 pilares, né? Em relação a essas transversinas que estão aqui localizadas. Mas como o nosso foco aqui é a longarina, seria esse elemento que eu coloquei aqui separado, veja que eu tenho alguns elementos, deixa eu colocar logo aqui, aqui são os pilares, né? Veja que eu tenho alguns elementos que representam um carregamento que está aqui ao longo do comprimento. Por exemplo, o peso próprio da longarina está ao longo de todo o comprimento. A laje também está ao longo de todo o comprimento. As defensas também atuam ao longo de todo o comprimento da longarina. O único que não atua ao longo de todo o comprimento seriam aqui as transversinas, né? Eu tenho uma carga aqui localizada nessa extremidade, outra aqui em cima desse pilar, uma aqui no meio, outra em cima desse outro pilar e outra carga aqui em cima desse pilar. Então eu tenho algumas cargas distribuídas por comprimento e algumas cargas que são pontuais, né? Voltando aqui novamente o esquema. Então eu devo ter uma carga pontual, nos pontos que eu chamei aqui de ABCDE, uma carga pontual em A, que é essa transversina que eu chamei de VT1, uma carga pontual em B, que é a transversina 2, e assim até o ponto E eu tenho uma carga pontual referente à viga transversina 5. Além disso, eu tenho uma carga distribuída ao longo do comprimento, que vai ser devido, mais uma vez, ao peso próprio da longarina, laje, pavimento e as defensas. Então, novamente aqui eu tenho o desenho. Como eu tenho duas longarinas, basicamente eu posso cortar ela aqui no meio, um eixo de simetria, né? E dizer que tudo que está aqui na esquerda vai ser um carregamento que vai estar atuando nessa longarina, e tudo que está aqui à direita vai ser o carregamento que vai estar atuando na longarina. Ou poderia também calcular tudo e dividir por 2, que no final das contas vai dar a mesma coisa. Então, cortando ela aqui na metade, a carga das defensas, como é uma carga linear, né? Eu vou pegar aqui o peso específico, defensa feita de concreto. Então, o peso específico do concreto multiplicado pela área de seção transversal. Posso dividir aqui em duas figuras. As defensas, geralmente, elas têm mais detalhes, mas para não perder muito tempo, a minha é mais simplesinha, né? Formada aqui só por um retângulo e esse trapézio. Então, o peso específico do concreto, 25 kg por metro cúbico. Essa figura azul, 0,2 por 0,8. E o trapézio, 0,4 mais 0,15, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então eu tenho que a carga distribuída devido à defesa é 5,375 kN por metro. Aqui eu tenho a longarina, aqui eu tenho a laje, acho que não faz muito sentido separar um do outro, então calculando aqui tudo junto, carga da laje mais o peso próprio da longarina, peso específico do concreto multiplicado pela seção transversal. Nesse caso aqui eu dividi em 4 figuras, 2 retângulos e 2 trapézios. Peso específico do concreto, mais uma vez, 25 kg por metro cúbico. Aqui eu tenho esse trapézio, 0,2 mais 0,4 vezes 2 dividido por 2. Aí eu tenho esse pedaço daqui, 0,4 vezes 1,1. Esse outro trapézio, 0,4 vezes 0,3 vezes 0,4 dividido por 2. Na verdade, esse daqui, né? Esse aqui é o primeiro. E mais 0,3 vezes 2,2, que seria esse vermelho que está aqui indicado. Então, eu chego aqui no valor de 46 kN por metro.
Em relação ao pavimento, peso específico do pavimento multiplicado pela área transversal, eu coloquei que a espessura do pavimento era de 8 centímetros. Peso específico do pavimento, a norma pede para considerar 24 kg por metro cúbico. Então, 24 vezes 8 centímetros, multiplicado por esse comprimento aqui, que eu posso calcular como sendo 2 menos 0,4, que seria a largura da defensa, né? Mais 0,4, que é essa dimensãozinha aqui, e mais a metade de 5,20. Então, carga do pavimento, 8,832 km por metro. Carga permanente total, carga da laje, mais o peso próprio, mais a defensa, mais o pavimento, 60,207 km por metro, ou 60,21, tomando com duas casas. Em relação à carga das transversinas, como são cargas pontuais, né? Então eu vou ter que multiplicar pelo volume. Então o peso específico do concreto é multiplicado pelo volume. A transversina 2, 3 e 4 elas são iguais. É só esse pedaço aqui, né? Espessura de 20 centímetros, no caso não está aparecendo no desenho. Mas então 25 km por metro cúbico vezes 0,2 que é a espessura, 0,6 aqui que fica a altura, ela está distando aqui 10 centímetros da parte de baixo, vezes 2,60 que é o comprimento, que no caso aqui seria metade de 5,20. Então 7,8 kN. A transversina 1 e 5, ela difere da 2, 3 e 4, porque tanto ela vai até a parte de baixo da longarina, como também ela encosta na laje. Se for o caso, volta o vídeo aí para ver. Então, a transversina 1 e 5 tem um peso aqui de 10,3 kN. Então, o nosso esquema seria o que está representado aqui agora. B e D são os pilares. Carga distribuída ao longo do comprimento, 60,21 km por metro. K concentrada nas extremidades, 10,3 kN. E nos pontos B, C e D, 7,8 kN. Tem uma nota da NBR 718/2021 sobre a pavimentação que diz que deve-se prever uma carga adicional de 2 km por metro quadrado para atender um possível recapeamento. Então, ao longo aqui de todo o comprimento da ponte, a gente coloca aí 2 kN por metro quadrado. Então, seria um acréscimo, né, na carga do pavimento. Chamei aqui de carga do pavimento 2. Então, 2 km por metro quadrado, aí eu teria, então, já que é para ficar distribuído aqui ao longo desse comprimento, eu teria, então, multiplicado pela largura do pavimento, que seria essa dimensão que está indicada aqui. Como a gente está calculando uma longarina só, então seria 9,20 metros, que é isso daqui, dividido por 2, que dá igual ao próprio 9,2. Então, carga do pavimento 2, 9,2 kN por metro. A norma diz também que a consideração dessa carga adicional ela pode ser dispensada a critério do proprietário da obra. Nesse ponto aqui, geralmente a gente tem uma conversa com os alunos aí, se considera, se não considera. Lembrando que esses carregamentos aqui ainda vão ser majorados, né, pelos coeficientes de majoração quando a gente for fazer o dimensionamento. Então, teria argumento aí para não considerar, já que eu vou depois multiplicar isso daqui por 1,3, 1,4, a gente vê isso mais para frente aí. Mas em todo caso, a ficar gravado para dizer que eu não considerei, eu vou considerar nesse vídeo aqui. Então, somando o que eu tinha lá de 60,21 mais o 9,2, eu vou a 69,41. Estou indo aí a favor da segurança, né? Geralmente eu diria que eu sou o dono da obra e eu não ia considerar, mas aqui eu vou considerar. Então, exercício 2. Para a ponte da questão anterior, traçar os diagramas de esforços internos. É a mesma ponte que eu vou considerar aí até fazer o dimensionamento por completo dela, né? Então, para calcular as reações, posso fazer aqui o somatório de momentos em B igual a zero. Então, isso aqui é isostática, né? Então, pelo amor de Deus, né? Menos 10,3 vezes 5, menos 69,41 vezes 5 vezes 2,5, mais, está fora de ordem aqui, né? Mas em todo caso, mais 7,8 vezes 10, mais 7,8 vezes 20, mais 10,3 vezes 26, e mais 69,41 vezes 26 vezes 13. Que implica aqui que o VD vai ser igual a 1152,16. Somatório para os verticais igual a zero. VB mais VD, menos 10,3 vezes 2, menos 7,8 vezes 3, menos 69,41 vezes 31 igual a zero. Já temos o VD, calculamos o VB, que fica igual a 1043,55 kN. Somatório em força horizontal igual a zero, HD igual a zero, né? As forças horizontais eu vou considerar mais para frente, tá? Então tá aqui o diagrama do fluxo cortante. Imagino também que todo mundo sabe fazer. Em todo caso aqui, 0 menos 10,3. Depois eu vejo aqui um pedaço da carga distribuída. Seria então menos 10,3 menos 69,41 vezes 5. Aí eu vou a menos 357,35. Vejo lá o VB, vou a 678. Mais um pedaço de carga distribuída. Mais aqui a carga concentrada. Continuo descendo devido à carga distribuída. Encontro aqui o VD, vou para 426,66. Desce de novo carga distribuída e zero lá no final, né? Após o 10,3. Diagrama de aumento fleitor.
A igual a zero, é igual a zero. B, menos 10,3 vezes 5, menos 69,41 vezes 5 vezes 2,5. Devo chegar aqui no 919,13. Mesma coisa do lado da direita, menos 10,3 vezes 6, menos 69,41 vezes 6 vezes 3. Devo chegar aqui em 1.311,18. E para calcular o momento em C, enfim, esquerda ou direita, né? VB vezes 10, menos 7,8 vezes 10, menos 10,3 vezes 15, menos 69,41 vezes 15 vezes 7,5. Devo chegar aqui nesse 2.394,35. Imagino eu que nesse ponto aqui, isostática seja trivial para todo mundo, né? Então, perguntas aí sobre cargas permanentes. Então, eu não me lembro das dimensões de vocês, porque eu só tenho o modelo básico, né? Que tem lá 3 vãos ali, um L2 e L3, e aí de acordo com o grupo, na hora que pergunta, que eu penso nos valores que eu vou indicar. Acho que 20, 25 e 30, 25, 24, 23 é o que vem na cabeça na hora, né? Então, a altura, né, é diretamente correlacionada com o vão. Geralmente a gente toma 10% do vão, ou o vão dividido por 12 seria um ponto de partida interessante aí para identificar o valor da longarina. Eu vou chegar na sua pergunta, tá? Aqui, inclusive, o meu vão é de 20, né? Mas a minha altura aqui eu só tenho 1,10 m. Porque o vão dividido por 10 e o vão dividido por 12 é tipo assim, se eu adotar isso, com certeza eu vou conseguir dimensionar sem problema nenhum. O meu aqui está reduzido, eu só estou tentando ver se eu consigo ter algum problema, porque pode vir a ocorrer problemas, né, na vida real, então é interessante que se porventura der alguma coisa errada, que dê errado aqui no meu. Mas aí no de vocês, seria interessante tomar o vão dividido por 12. Talvez aqui eu caia no caso de ter que dimensionar com armadura dupla, ou talvez aqui eu até propor um alargamento aqui na base para eu conseguir colocar mais armadura na parte de baixo, se for o caso. Por isso que a minha tem altura reduzida. De vocês, a minha como é isostática, né? Se eu colocar lá que no F2, como eu joguei aqui para obter os diagramas, né? Não importa o valor do carregamento, né? Se eu colocar que a seção é circular com 1 milímetro de espessura, ele vai conseguir calcular do mesmo jeito, né? A bagunça só daria mesmo em relação às deformações, né? Se eu for plotar lá o deslocamento, aí eu vou ter deslocamento aí na casa dos metros ou dos quilômetros, né? De acordo com o carregamento que eu estou aplicando. Mas as seções não seriam importantes. É importante porque ele calcula tudo como hiperestático e ele precisa das informações, né? Das propriedades do material e da seção geométrica para poder calcular. Mas não influencia na resposta em relação aos esforços internos. Para vocês vão influenciar, né? Tanto que os valores podem ser diferentes, né, da altura da longarina, como também no trabalho de vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas a largura da longarina ela é variável, né? Tem uma determinada parte lá, tem algumas transvessinas a mais no trabalho de vocês, né? Tem a variação até a próxima transvessina, né? Pelo que eu me lembro. Então eu já tenho a condição aí de ter a seção variável, né? Que daria, eu nem sei se o F2 suporta isso. Talvez sim, talvez não. Mas aí seria o caso de, na hora de fazer o lançamento lá no F2, criar alguns elementos aí espaçados. Eu acho que inclusive eu indico isso no trabalho de vocês, fazer o lançamento no F2 a cada 1 metro, né? Não tem isso lá, né? A cada esse 1 metro, você pegar a seção média e fazer o lançamento da seção. Então, eu teria uma seção, por exemplo, que eu tenho a largura de 55, a outra tem a largura de 50, a outra tem a largura de 45. A termo de curiosidade, eu acho interessante que vocês lancem para ter a sensibilidade, para ter a comparação. Mas se você lançar tudo com 40 ou tudo com 60, a variação na resposta final não chega a ser muito significativa, não. A distribuição do esforço não dá muita diferença, não. Aí eu deixo a critério de cada um, se vocês quiserem lançar tudo igual. Só no lançamento do carregamento, aí eu peço que vocês coloquem um carregamento variável mesmo, porque isso daí não é dificuldade nenhuma para fazer o lançamento. Então, determinada parte lá do trabalho de vocês, o carregamento deve variar, como o nosso aqui foi de 60-21, né? Por exemplo, vai variar de 65 para 60-21, aí depois segue de 60-21 constante, e depois varia para de novo para 65, e depois varia de novo. É uma carga uniformemente variada, isso aí para fazer no F2 não seria grande problema, não.
Mas em relação à seção, se você lançar com a seção diferente ou com a seção variável, quando for o caso, a diferença não dá muita coisa não. E aí, lembrando também agora, já que você falou de se tem MISO, se não tem MISO, na hora que a gente for fazer o dimensionamento, deixa eu voltar aqui na figura anterior. Vocês viram lá em concreto 1 as vigas retangulares e vigas T, né? Isso é da ementa de concreto 1, né? Ou então, a gente tem a possibilidade aqui de dimensionar essa viga como se fosse uma seção retangular, se a gente vai ver quando chegar no dimensionamento. Ou, que eu acho bem mais lógico, inclusive, ou se a viga está junto aqui com a laje, né? O comportamento é monolítico, né? Do que eu tenho da laje com a viga. Então, seria mais interessante considerar, ao invés de considerar a seção retangular, considerar que a laje também está contribuindo aqui com a rigidez da viga, né? No seu comportamento. Então, quando a gente for dimensionar a viga, eu devo considerar que eu tenho aqui uma seção T, na verdade, e não uma seção retangular, quando a gente for fazer o dimensionamento. E aí, em rigor, né, para lançar uma F-Tool, eu também já teria que lançar já considerando a seção T que eu devo considerar. A altura seria isso daqui, da base dela até a cota superior da laje. Não, eu não queria valores mágicos, né? Minimamente você tem que dizer como foi que você chegou na resposta, né? Aqui, por exemplo, para a gente calcular essa carga, né? Não por nada o meu exemplo é mais fácil do que o de vocês, né? Porque aqui a gente tá conversando, está chegando em algumas conclusões, então o tempo maior aqui que a gente gasta é nos conceitos, né? Entender como é que funcionam as coisas do que propriamente calcular o valor da área. Então, por isso que as minhas áreas são mais fáceis, né? Na de vocês, inclusive, é cheio de detalhezinho, né? Tem um chanfro de 3 centímetros, 4 centímetros, bem mais detalhado. Então, se for o caso, ao invés de dividir aqui em vários pedaços, né? Meu Deus, 6, né? De vocês talvez dê 20 aí, se for dividir dessa maneira. Se quiser desenhar no AutoCAD e usar o comando de área do AutoCAD, você só escreve lá. A figura foi lançada no AutoCAD e usando o comando de área chegou numa área de 5 metros quadrados. Olha, quando vocês estiverem fazendo um trabalho, provavelmente vai aparecer um monte de dúvida aí, um monte de considerações, que é o que acontece na vida mesmo, né? Tem dúvida de um monte de coisa. E à medida que vocês forem fazendo, vocês vão fazendo as perguntas. Apesar de ser uma avaliação, mas as dúvidas vocês podem perguntar sempre que aparecer. Certo? Thank you!